Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Essa é a tentativa de número não sei quanto de gravar esse vídeo. Eu espero que fique bom, espero que vocês gostem. Tá um vídeo bem caseiro, né, de pouca produção, mas é algo que eu me comprometo a melhorar agora em 2026. E esse vídeo é um pouco sobre isso. São coisas que eu aprendi no meu 2025 e o que eu quero trazer para o meu 2026. Começar por minha gestação, né, que foi um pouquinho conturbada em algumas coisas, né, eu tive diabetes gestacional, tive infecção urinária, descolamento, algumas pequenas intercorrências. Eu tava lembrando que eu descobri quando eu estava com Covid, então foram algumas coisinhas assim, outras coisas aconteceram pelo meio do caminho, até que chegou o parto. E foi tudo super tranquilo. Depois vou trazer o vídeo pra aqui também. Eu tive minha filha na garagem, menos de 10 minutos ela nasceu. E foi realmente um presente de Deus. E seguiu-se tudo tranquilo depois do parto, sem nenhuma intercorrência, recuperação ótima, os primeiros dias, o puerpério, tudo tranquilo. Lógico que com seus altos e baixos, né, do hormônio de adaptação em uma casa com 2 crianças. Mas eu tava tranquila. Até que eu pensei, eu tava assistindo um vídeo aqui de Ana Clara Freire, que ela teve um problema pós-parto. E ela disse que chegou a pensar, e eu tive o mesmo pensamento recentemente. Senhor, o Senhor não me ama mais? Quando a gente é católico, né, a gente aprende a abraçar a cruz. A abraçar a cruz, e a cruz ela não se torna um sinônimo de sofrimento. Mas aquele sofrimento que a gente tem, a gente ressignifica ele no sentido de uma oportunidade para a santificação. Cada situação que a gente passa, aquilo pode nos levar à condenação ou à salvação, de acordo com as virtudes que a gente vai desenvolver ou não, como a gente vai reagir ou não àquela situação. E eu tava sem cruzes, né? Eu fiz o Senhor não me ama mais, que é a oportunidade de nos aproximar mais do Senhor. Cada cruz que Ele nos dá é uma oportunidade. E em 2025 foi algo que eu aprendi, que eu consegui enxergar. A cada cruz que o Senhor me dava, eu abraçar essa cruz e pedir que o Senhor me fortalecesse, me ajudasse a passar. E que aquilo fosse um sinônimo, um caminho para me santificar e ficar cada vez mais perto do céu. E aconteceu que eu tive esse pensamento, né? E tive um entorse. E essa entorse que eu pensei que seria simples, não foi simples, que seria passar uma semana imobilizada. Eu já vou na 3ª semana. Eu tive rompimento em ligamentos, foi um entorse grave. E eu passei do Senhor não me ama mais para o Senhor me ama muito. Porque com esse que me veio, né? Eu vi como eu sou pequena, como eu sou falha, como eu preciso muito de mais cruzes. De muito mais cruzes, de muitas mais situações. E lembrei de Santa Teresa d'Ávila, né? Eu casei no dia de Santa Teresa d'Ávila. E uma das conversas, né, que a gente tem assim dela é que... Meu filho tá cantando Segue Além de fundo. É que ela estava, não lembro agora qual foi a determinada situação, mas ela passou e ela falou assim: Jesus, logo hoje, logo agora. Aí ele falou, né? Tu não sabes que é assim que trato os meus amigos? E ela fez: Senhor, por isso é tão pouco, por isso que tu tem tão poucos amigos. E a gente pode se considerar um amigo de Jesus, né? Quando a gente vê tantas coisas assim. Isso é uma visão que eu começo a ter. Senhor, como tu me amas. Senhor, como tu sois meu amigo. E como a gente perde essas oportunidades rápido. E assim, eu sou uma pessoa, eu adquiri o hábito da confissão frequente, acho que tem uns 2 anos, de fazer uma confissão mensal ou a cada 2 meses. Sempre que eu vejo necessidade, fazer o exame de consciência e estar lá, para estarmos em estado de graça, para estar nessa comunhão dos santos, né? O santo, santo, santo da missa, quando se une céu e terra, quando o céu se abre e a gente está nessa comunhão, nesse estado de graça para receber o Cristo. Então, procure esse sacramento, né, da reconciliação, para a gente estar sempre nesse estado de união
com Deus. E como a gente perde isso fácil. A semana da minha tosse foi na semana que eu iria, uma semana antes, fazer a renovação da minha consagração a Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. E para fazer essa confissão, gente, foi tanta coisa para eu chegar nessa confissão. Eu estava imobilizada, né? Mas foi. Eu saí me sentindo muito leve nessa confissão. Seria na segunda-feira a minha renovação. E muita coisa é de sentimento, né? A gente vai, Deus nos perdoa. E muita coisa é o sentimento que a gente fica ali, né? Ainda. Mas eu me senti leve, como em muitas outras eu ainda não tinha me sentido. E como a gente perde esse estado assim? Porque Deus me deu essa cruz e eu caí em quase todas as tentações para perder a minha calma e a minha paciência, porque eu fiz, vou abraçar essa cruz e adquirir mais virtudes. Não caí em murmuração, não caí em reclamação, mas eu caí. Não na murmuração da queda em si, mas em tantas situações que eu fui colocada com este pé e que eu vi que a virtude que eu mais adquiri foi unicamente a dependência. A dependência do Senhor, a dependência dos outros também, mas a dependência do Senhor. As outras virtudes que eu devia ter de paciência, de temperança, de tudo mais, eu não tive. Então, o Senhor vai ter que me mandar mais cruzes aí para eu poder adquirir. E uma coisa que eu percebi com essa situação é que como a gente não tem o contentamento, como a gente não tem, e como a gente perde o estado de graça rapidamente, como eu disse, eu estava, e vinha também em seguida o batismo da minha filha, e veio mais inúmeras situações. Muitas coisas atreladas assim ao meu pé, ao não poder estar me locomovendo, fazendo as minhas atividades, o ordinário, né? Cuidando dos meus filhos, da casa, cozinhando e dependendo muito das outras pessoas. Isso me tirou muito do sério em muitas situações, porque você sai dali da sua rotina que você está com controle, que outro vídeo que eu fiz, o Para Amar Nós Só Temos Hoje, que a gente tá tudo normal, e sai tudo do controle, de repente. Graças a Deus foi algo pequeno assim, foi uma lesão grave, mas que irá se resolver. E eu tô na fisioterapia, tô no tratamento agora e a poeira baixou mais. Mas eu, como eu disse, eu não murmurei com a situação em si, mas com tantas coisas que foram acontecendo. E eu fui perdendo o contentamento. A constância que eu vinha tendo em algumas coisas, fui perdendo a constância. A disciplina que eu estava tendo, estava colocando em ordem, tinha voltado a caminhada, tinha voltado a outras coisas, estava conseguindo a rotina, perdi. Então eu vi como eu sou falha, como eu sou fraca, como eu não sou disciplinada, como eu não tenho contentamento, como muitas coisas que eu achei que eu estava desenvolvendo as virtudes, eu vi, eu não tô com nada disso. E como as cruzes que Deus nos manda são importantes para a gente resolver. E para o meu 2026 eu quero entender cada vez mais, eu quero esse espírito de entendimento, de me derramar mesmo na vontade do Senhor, de querer o que o Senhor quer, de abraçar a vontade dEle, e tudo aquilo que Ele me manda, eu conseguir passar para ser santificada. Eu quero para o meu 2026 ordem, eu quero para o meu 2026 disciplina, mas não uma disciplina que eu não vá conseguir cumprir. E eu acho que o que a gente muito quer para esse 2026 é calma. É calma no sentido de acelerar menos, sabe? De ter menos informações. Até a cor da Pantone, né? Eu esqueci agora, tipo nuvem branca, alguma coisa assim. Que nos remete a isso, de ser menos acelerado, de ser menos informações. A gente vê um movimento de muita gente voltando mais para ficar calma, né? De se afastar mais disso. E eu acho que é o estar presente, no momento presente. Eu acho que é um tempo que a gente tá querendo muito isso, que a gente tá precisando tanto olhar pra gente, se reabastecer do espiritual. E outra coisa que eu quero é leveza, que aqui eu falo pras mães. Pra em geral, mas pras mães, porque entre o sacrifício materno e a leveza, onde é que a gente fica, né? Que sempre fica muito sacrificar, o doar-se. E a gente fica tanto nessa doação, mas a gente se esquece da leveza também, de ter Jesus nos ajudando no nosso fardo. E algo que eu também aprendi foi a chamar Jesus no meio do caos,
tá a situação do caos, tá a situação, dizer, Jesus, me ajude. Jesus, por favor, Jesus, fica comigo. Jesus, vem aqui. Jesus, faz alguma coisa. E clamar pela mãe, né? Nessa hora, com uma mãe rezar a Ave Maria. Acho que teve dia de rezar 32 Ave Marias, assim, na situação Ave Maria cheia de graça. Para passar por aquilo. Então, esse movimento do espiritual, do voltar e da leveza da mãe, que eu pensei até na analogia, né? Da mãe, que ela tanto reabastece, como a mãe fosse uma jarrinha. Na verdade, eu vou botar a mãe como um copo. A mãe é um copo, os filhos são copos. Eu tenho 2 filhos, tenho meu esposo, tenho a casa, tenho a vida social, tenho a família, tenho as demandas de trabalho e tudo mais. Que nós temos a ordem, né, de importância. Deus sempre em primeiro lugar, depois vem a nossa família, depois todos os nossos afazeres, trabalho, enfim. E a mãe é esse copo. E esse copo, ele tem que abastecer a casa, ele tem que abastecer os filhos, ele tem que abastecer tanta coisa. Só que ele vai abastecendo. Se ele não se abastece, como é que ele vai continuar? Uma hora vai acabar aquele líquido. Então, a mãe, ela tem que se abastecer sobretudo de Deus. E esse preenchimento de que tanta gente tem aqui, tantas abas abertas, mas a gente tem que se reorganizar. Eu acho que para 2026 é essa organização, porque eu fico de que adianta? Do ano, e tem hora que eu tô tão sem mim, sabe? Que eu vejo que eu não consigo ser leve para os meus filhos, eu não consigo dar uma risada, estar ali presente genuinamente. E às vezes a gente acaba tratando o filho só como um checklist, sabe? Como coisa. Chega até um esgotamento. Eu sei que o Padre Paulo também está fazendo um curso, né, sobre isso. Eu acho que muitas mães chegaram a esse esgotamento no tempo que estamos vivendo, com tanta coisa que foi compartilhada, que foi dita. E acho que o que a gente quer é esse momento de sossego, sabe, mesmo de organização. E a gente passa a tratar os filhos e as pessoas como coisa, como mais uma coisa a cumprir. E a gente tem que voltar a tratar pessoas como pessoa, olhar no olho, a conversar. E eu acho que é isso. Eu tinha anotado aqui, tinha feito até um roteirinho do que eu precisava falar. Porque muitas vezes a gente vai se tornando amarga. A gente vai nessa comparação e a gente esquece da nossa história de vida também. Porque por mais que outra pessoa esteja na mesma situação que a gente atual, por exemplo, a outra pessoa que também é casada, mas essa pessoa, como foi o casamento dos pais dessa pessoa, por exemplo, o que é as feridas que ela carrega? Não que isso a gente vai pegar aquela ferida e vai carregar para sempre, porque eu tenho essa ferida, porque eu tenho esse trauma, porque isso, porque aquilo, que a gente pode escolher fazer diferente, a gente deve escolher fazer diferente, mas as marcas ficam. Então, isso determina muita coisa, assim, nas decisões que a gente vai tomar, nos medos que a gente tem, e a gente esquece muito isso. E eu acho que é isso. Para nosso 2026, né? É aprender que as escolhas, elas têm nossa história de vida, elas são individuais, não adianta a gente estar se comparando, tá vendo tanto externo. Eu acho que o que a gente tem em 2026 é se organizar, que eu não tenho que ordem, trabalhar mais esse contentamento, que é o que eu tenho, abraçar as cruzes que vêm, ter mais disciplina, né? E entender que nós somos colaboradores da graça de Cristo, porque Deus, ele não dá o pronto, né? Ele dá a vara para pescar. Quando teve a multiplicação dos pães e peixes, tinha um pão e tinha um peixe, que ele disse, dai-vos vós mesmos de comer. E ele fez a graça, né? A graça, Deus não precisa da gente, né? Mas ele quer precisar, porque a graça tem que vir da nossa colaboração. E por fim, para 2026, eu quero me tornar cada vez mais dependente do Senhor, porque eu sei que se depender de mim, eu não chego a lugar nenhum. E o que a gente quer é chegar ao céu. Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos.